festa em honra a São Domingos de Gusmão. Então vem comigo pra festa de São Domingos, na matriz participar e o padroeiro celebrar. De 29 de julho a 8 de agosto. Olá, pessoal! Tudo bem? Voltamos com o nosso podcast Papo Matriz. Hoje nós estamos aqui com uma grande amiga, doutora Jaqueline Ribeiro. Vai falar um pouquinho conosco hoje. Hoje o nosso tema é pelas enfermidades, né? Jaque, conta pra nós um pouquinho o que você faz no dia a dia, os hospitais. Só vivo trabalhando. Na realidade, eu sou infectologista e eu trabalho na prefeitura, no centro de testagem anônima do município, que a gente trabalha ali com os pacientes com doenças infecto-contagiosas, mas o centro de testagem tem um foco principalmente nas doenças sexualmente transmissíveis, em fazer diagnósticos precoces disso, e aí a gente faz a parte do atendimento especializado, que aí é o foco em tratar essas doenças, mas eu não trato só isso lá, eu trato as outras micoses, muitas outras coisas, né? Essas infecções que não dão certo. E eu trabalho nos hospitais fazendo controle de infecção hospitalar, que é uma coisa que as pessoas não têm muita noção disso, que a gente tem que fazer um vasto trabalho em coisas preventivas para as infecções não surgirem, né? Acho que isso um pouco surgiu com a pandemia, isso mostrou um pouquinho desse foco, mas ainda é uma coisa desconhecida da população em geral. E eu trabalho em terapia intensiva e também tem meu consultório. Muito bom. Estamos aqui também com a Lisandra. Oi, né? gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está também com uma outra convidada especial, a Tatiana. Ela é guardiã do Santíssimo Sacramento na nossa paróquia. E hoje ela veio contar uma história muito bonita, um testemunho dela pra gente. É muito bom, é um prazer para mim poder estar aqui, poder falar um pouco da obra que Deus realizou na minha vida, né, na vida do meu filho. Então eu agradeço muito pelo convite, por poder estar aqui com vocês hoje. Que bom. Sejam muito bem-vindas. Sim, né? Que muito obrigada. Possa estar aí alcançando muitas famílias, muitos né? corações, né, Paulinha? Isso mesmo. E Tati, para começar com o pé direito, conta pra gente um pouquinho. Conta o seu testemunho, conta pra gente um pouquinho da história. Então, eu venho, assim, só para iniciar a conversa, eu vou explicar um pouco da minha história de vida. Eu venho de uma família muito católica, a gente sempre teve essa vivência de fé, assim, meu pai, minha mãe, toda a minha família sempre mostraram muito pra gente que a fé é a base, é o alicerce da vida, né? Que a gente precisa muito disso para conseguir qualquer coisa que a gente queira. E eu tenho um filho, Miguel. Miguel tem hoje 9 anos. E a gente morava, na época, na fazenda. Foi onde ocorreu o episódio com ele. Que eu tava dando banho nele. E ele, na época, tinha 2 anos. Um pouco mais de 2 anos. E ele já era um menininho grande, inteligente. Ele falou pra mim assim, a banheira tava com pouca água. Ele falou, mamãe, tô com fome, faz uma salada de frutas pra mim. E na fazenda que a gente morava, a cozinha era do lado de fora. Então, pra fazer a salada, eu falei, mas você vai ficar aqui? Ele falou, vou, tô brincando com os meus brinquedinhos, vou ficar aqui. Tá, fui fazer a salada de fruta, minha irmã tava numa mesa na frente do banheiro, tinha um quarto aqui e ela tava na mesa que ficava na frente do banheiro, só que o quarto tampava um pouquinho da visão. Eu fui fazer a salada de frutas, aí até que pica laranja, todas as frutas, eu não tenho uma noção certa do tempo, até mesmo pela questão do trauma que a gente passou, tem certas coisas que ficaram meio que bloqueadas na minha memória, assim, de lembrar do fato. Mas eu creio que foi em torno de uns 10 minutos.
nada muito mais que isso. Só que para um afogamento, como o médico me explicou, 10 minutos é um tempo longo, né? A doutora sabe explicar melhor que eu essa questão. Mas aí eu estava fazendo a salada de frutas e a minha irmã, eu gritei para ela, falei, Isabela, dá uma olhada no Miguel para mim no banheiro. Ela chegou no banheiro, na época, por ele já ser grande e a banheira ser uma banheira de bebê, ele não cabia na banheira. Ele só ficava sentado. Mas na hora que ela encontrou ele, ele tava assim, com as perninhas para cima e o rosto submerso na água. Tinha pouca água na banheira, mas como ele fez assim, ficou com o corpo para cima, conseguiu cobrir o rosto. Aí ela pegou, tirou ele da banheira e me gritou. Aí ela me gritou, eu vim. Ele tava com os lábios bem roxinho, ele não tinha pulso, a gente tentou, não respirava, já tava com os lábios roxos, as mãozinhas, os pezinhos. Aí meu pai e a minha mãe na época tiravam leite na fazenda, a gente gritou pra eles subir. Aí eles subiram. Aí a minha irmã tinha alguma noção, assim, de primeiros socorros, aí ela iniciou fazendo com ele, tentando, né, para ver se ele tinha algum tipo de reação. Meu pai tentou ajudar ela e eu tentando ligar para os bombeiros para ver se eu conseguia alguma ajuda, mas o telefone não atendia. E aí, todo esse trabalho foi mais uns 10, 15 minutos e o Miguel sem nenhum tipo de reação. Ele não tinha... ele estava bem molinho, bem gelado, e eu tentando ligar para o corpo de bombeiro, a gente tentando juntar as coisas para colocar ele no carro, e eu lembro de ficar muito desesperada. E nesse momento, assim, uma coisa que gravou, uma cena que ficou gravada na minha cabeça, foi do meu pai olhar para mim. Ele olhou para mim, ele estava com o Miguel, assim, colocou o Miguel aqui, né? E olhou para mim e falou assim, você acha que você tem fé? Se você acha que você tem fé, reza. Porque agora só oração pode salvar seu filho. Porque ele já estava, querendo ou não, quase que meia hora sem nenhum tipo de sinal vital, né? Aí a gente pegou, eu lembro que na época, a minha irmã, quando ela era bem novinha também, ela sofreu um acidente numa carreta de trator. Que as madeiras caíram todas em cima dela e tal, que ela ficou desacordada muito tempo. E o meu pai fez, na época, uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Que se a minha irmã ficasse bem, se ela bateu com a cabeça, teve muito trauma na cabeça, se ela ficasse bem, que a gente ia em Aparecida do Norte e ia comprar uma imagem lá do tamanho dela na época. Ela era bem pequenininha, bem miudinha, e ficou tudo bem, ela não teve nada, a gente comprou essa imagem tava na roça. Aí a minha mãe pegou e pôs essa imagem do lado do Miguel e a gente começou a rezar. Aí nisso o bombeiro atendeu o telefone, ele falou o que a gente devia fazer. No que a gente começou a rezar, eu lembro de pedir para Nossa Senhora Aparecida, porque para uma mãe passar por um momento desse, assim, como se diz, eu não desejo isso para ninguém. Foi, ao mesmo tempo, eu fui nos dois extremos. Foi o pior momento da minha vida, mas foi também o melhor, que trouxe a fé de volta para toda a família, assim. Aquilo reaviva um sentimento na gente, né? Aí a gente começou a rezar. Eu lembro dele, ele não respirou, mas ele teve tipo um grunhido, assim, sabe? Ele fez... E cuspiu um pouco de água pra fora, mas continuava inconsciente. E aí ele fazia assim, ele tinha um período de respiração, puxava o ar e parava. Aí o bombeiro falou pra mim, a fazenda é longe? Eu falei, são quase 40 quilômetros da cidade. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vocês vão vir de carro e a gente encontra com vocês no meio do caminho. E nesse período o Miguel tava assim, respirava um pouco, ele puxava o ar um pouco, aí um pouco ele parava e continuando com esse som, fazendo esse som assim, tipo um grunhido mesmo. E aí a gente chegou, na época encontrei com o corpo de bombeiros, eles colocaram ele em todos os equipamentos, oxigênio, tudo que tinha que colocar, né, pra prestar os primeiros socorros para ele, encaminhou pra UPA. Na época não era UPA, ainda era o pronto-socorro mesmo. Isso, o PAN, que ficava na Santa Casa. Aí encaminharam ele pra lá. Eu lembro que na época a gente chegou. Quando chegou no hospital, ele desacordado, inconsciente, ele começou a ter episódios de crise convulsiva. Aí levaram ele até o que dificultou fazer todos os exames para ver se tinha água no pulmão pelas crises convulsivas. Eu lembro que o médico olhou para mim e falou assim, da parte médica, ele tinha que ser realista, eu entendo o lado dele, né?
ele virou pra mim e falou assim, infelizmente, pelo período que ele já tá inconsciente e tal, a gente vai fazer o que precisa ser feito, mas eu acho que você tem que se contentar com essas palavras, com o que você tá vendo aqui, porque é o que você vai ter pro resto da vida agora, com relação ao Miguel. Aí a minha mãe, eu olhei pra ele e falei assim, não, eu não acho que seja assim. E a minha mãe tem uma prima que é médica, pediatra, doutora Elzimar. Ela ligou pra ela e pediu pra ela se ela poderia dar uma ajuda com alguma coisa, pra levar ele pra Uberaba, pra tentar uma realidade diferente, né? E aí ela conseguiu pra ele ir. Na época não tinha vaga na UTI de Uberaba, mas o que o médico disse pra ela? Ele pode vir com vaga 0. Ele fica aqui numa semi-UTI, alguma coisa assim, esperando surgir uma vaga pra que a gente possa passar ele. Aí foi assim, arrumaram a ambulância para levar ele e a gente foi. Aqui no hospital de Araxá, eles não deram nenhum medicamento para evitar a crise convulsiva, então foi eu e mais uma enfermeira segurando o Miguel até lá, porque ele estava tendo crises constantes, né? Do caminho de Araxá ao Uberaba é perto, mas para uma criança que está tendo crise convulsiva não é tão perto assim, né? Então ele foi convulsionando todo o caminho até chegar lá. E tanto que quando a gente entrou no hospital, o médico falou pra mim, mas não deram nada pra evitar as crises até chegar aqui, porque, tipo assim, é 1 hora e pouco tendo crise convulsiva. O médico me explicou, porque eu não entendo da parte da medicina, mas ele falou que cada crise convulsiva que ele foi tendo, aquilo ali matava um pouco de neurônio dele, ele falou isso. Aí entramos pro hospital e começamos a fazer todos os exames. Nisso, o Miguel já tava... Até que chegou em Uberaba, ele já estava, eu não lembro o tempo certo, mas há muitas horas inconsciente. Aí levaram ele, iniciaram os exames e tal, tudo que tinha para fazer. Aí o médico falou assim, a gente, perante a medicina, é ruim ter que dar esse tipo de notícia para uma mãe, mas a gente tem que ser sincero, que a gente vai esperar o período do cérebro absorver, porque ele teve um derramamento, né, no cérebro, então tinha que esperar absorver para poder avaliar até que ponto seria o dano cerebral dele. Mas ele me adiantou que ele tinha muita água no pulmão, que pelos exames ele teria algum tipo de sequela do afogamento. E aí, eu fiquei com ele, eu pude ficar com ele, por ser uma criança pequena ainda, e eu me lembro como se fosse ontem. Por essa rotina de hospital é muito assim, para uma mãe e tudo muito incerto, o Miguel era muito pequenininho, um menino muito ativo, ficar vendo ele ali para mim foi muito difícil, mas é aquela questão assim, de uma corrente de oração, uma corrente de todo mundo ali, a minha família é uma família muito católica, todo mundo unido, por mais que só tava eu com ele, todo mundo tava rezando pelo Miguel, pedindo, acreditando. E eu entreguei ele para Nossa Senhora. Falei assim, eu tenho fé e eu acredito que Deus não faz um milagre pela metade. Ele vai me devolver meu filho ativo, meu filho inteligente, correndo do jeito que ele era. E aí, o Miguel sempre foi muito apegado com meu pai, né? Pela questão de ser muito próximo, a gente morar junto. Ele tem a figura do meu pai, assim, como um exemplo para ele. Um dia a gente pediu autorização pro médico se não podia meu pai entrar um pouco pra ver ele. Todo mundo queria ver, né? Mas assim, não podia pela questão do ambiente que ele tava. Aí ele autorizou. Aí o Miguel eles já tinham tirado toda a medicação dele pra ver como ele ia ir reagindo, porque os sinais vitais estavam estáveis, mas ele continuava inconsciente. Aí ele autorizou o meu pai entrar, e eu lembro que meu pai estava no dia com uma camiseta de estampa de Nossa Senhora Aparecida. E o Miguel deitado numa espécie, no hospital, eles ficam... Não é bem um bercinho, mas é tipo com umas gradezinhas altas, né? E aí o meu pai chegou próximo e o Miguel ainda estava inconsciente. Aí ele abriu o olho assim e apontou para a camisa dele e falou assim, Dad, que ele chama meu pai de Dad. Dad, eu vi ela. Eu vi a mãezinha do céu. E ele até não tinha tido nenhuma espécie de reação, ele tava inconsciente. E aquilo ali pra mim, aí meu pai chorou, eu chorei, porque foi assim, você imagina, né? Ele tava inconsciente, nossa. Aí os médicos já
todo mundo já veio, já começaram a fazer exames nele e tal. Aí tinha aquele período, assim, o médico falava assim, talvez ele não vai enxergar 100%, talvez ele não vai andar, então vamos refazer todos os exames, né? Aí refizeram todos os exames, a água que tinha no pulmão dele, não tinha mais água no pulmão. A mancha que tinha no cérebro nos outros exames, ocasionado pelo afogamento, ele não tinha mais a mancha. E daí foi assim, quando fizeram os exames de percepção, que o médico falou pra mim, falou, ele não tá sentindo nada da cintura pra baixo, mas vamos esperar mais um pouco, né, pra ver o que acontece. E aí, no outro dia, eles deixaram meu pai entrar de novo e ele tava no meu colo, assim, sentadinho, pra não ficar naquela posição só de cama, deitado, eu pus ele sentadinho no meu colo. E ele levantou e andou até o meu pai. Então, assim, aí os médicos sentaram comigo e falaram, assim, que eles têm o lado médico da medicina, mas que o que aconteceu com o meu filho é uma coisa que nem a medicina explica. Porque outra criança que afogou no mesmo dia que ele, e os dois chegaram com diferença de horas lá no hospital de Uberaba. A outra criança, ela ficou em coma. Até o que eu tive notícias, até hoje a criança está em coma, sabe? Ele não saiu do coma. E o meu filho passou pela mesma situação. Meu filho não teve... Ele fez acompanhamento com o neurologista de Uberaba. Eu fiz tudo certinho. Ele saiu do hospital por questão de precaução, né? Tomando os remédios para não ter as crises convulsivas, mas dentro de 2, 3 meses, todos os exames normais, o médico retirou toda a medicação. E ele fez todos os exames e falou, você põe o neurologista que acompanhava ele, doutor Alfredo, um médico, assim, excelente, que eu não tenho o que reclamar dele, me ajudou demais na época. Ele falou assim, você põe suas mãos pro céu e agradece todos os dias a Deus, porque o seu filho é um milagre, ele não tem nenhuma sequela, ele é um menino inteligente, ele é um menino normal, assim, tudo. Eu tenho o meu Miguel de antes, só que a diferença é que hoje ele é um milagre vivo, né? A gente tem um milagre vivo nas nossas vidas para poder testemunhar para todo mundo, para poder contar que, assim, que a medicina, ela é essencial, ela ajuda a gente muito em tudo, mas a fé andando lado a lado com a medicina ali, quando se tem fé, não existe o impossível, porque o meu filho era um impossível e hoje ele tá aí para provar para todo mundo. Já tem 7 anos do ocorrido, né? Porque hoje ele já tem 9 anos. É uma criança normal, uma criança feliz e uma criança, assim, que o que mudou do Miguel de antes? Mudou que hoje em dia ele é uma criança que eu falo uma criança especial. Por que ele é uma criança especial? Porque o que ficou desse episódio foi uma ligação muito forte que ele tem com Deus. As coisas que ele fala, as coisas que ele demonstra. Você vê que ele é uma criança diferente, sabe? Dessa ligação que ele tem muito forte, assim, a mãezinha do céu. Quando ele se recuperou, que a gente foi em Aparecida do Norte, ele viu lá uma Nossa Senhora Aparecida de pelúcia, assim. E ele quis comprar ela. E hoje ele tem 9 anos. Ele não dorme em todos os lugares que ele vai. Ele leva a mãezinha do céu dele. Ele quer sempre, a mãezinha do céu junto com ele ali. E ele não fica sem ela. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, mas por que você comenta nesse assunto? É um trauma, é uma coisa ruim. Por que ficar tocando nisso? Eu falo, não, pra mim não é. Pra mim não tem nada de ruim, porque me mostrou, assim, o quanto a fé tem poder, o quanto Deus é bom, o quanto Deus não desiste da gente e o quanto pela intercessão de Nossa Senhora a gente consegue tudo que a gente precisa. Como se diz, pede à mãe que o filho atende, né? É verdade, então, toda assim, vez que eu escuto esse testemunho, eu fico até emocionada, porque é muito lindo, né? As eu coisas e a Paulinha tá que ouvindo Deus pela segunda vez, né, Paula? faz, né, no nosso meio. É lindo. Assim, falar em... isso que você falou é uma hipóxia, é uma falta de oxigenação enorme no cérebro, né? A crise convulsiva também lesa muita coisa, né? Tem crianças que evoluem com certo grau de diminuição da cognição, da percepção, só por ter crise convulsiva, né? Então, assim, quando a gente tem uma parada cardíaca, e a gente sempre vai falar para as pessoas, a gente fala, a gente sedou, agora a gente vai esperar um tempo para acordar e a gente só vai poder ver o nível de consciência
depois de um tempo, né? E aí, você falar do tempo de hipóxia aí que houve, né? Do tempo de oxigenação, o tanto de crise convulsiva, e ele acordar sem sequelas, é um milagre, porque a gente não vê isso frequentemente. Isso normalmente não acontece, né? Então, assim, e isso que você está falando. Por que não falar disso? Porque eu sofri isso? Não, a gente tem de dar exemplo, né? Eu acho que as coisas boas que acontecem na vida da gente são para ser faladas, mesmo que elas tenham algum trauma, alguma coisa que aconteceu, porque isso não é uma história que acontece todo dia, né? O que a gente vê é o oposto, né? E quando você vê, você fala assim, ele acordou do nada, foi do nada que, né? Ele viu meu pai e ele fala que a Nossa Senhora ali estava, ele viu ela, que estava do lado dela. Então, eu imagino a proteção que ele sente da Nossa Senhora, por isso que ele quer ela essa todo ligação, dia, né? Porque isso, e aí todo mundo contar pra ele isso. Claro que ele vai ficar ligado, ou como tem de falar. É verdade, às vezes a e gente assim, só escuta as coisas, né? Não deu certo. As coisas boas são pra e ser a gente faladas. precisa E eu falar. acho que assim, que igual, da mesma forma que eu tive já... Vi várias vezes uma médica falando, e lá no hospital os médicos, lá é uma equipe, uma junta médica, né? E todos eles me falaram assim, a mesma coisa que você falou. Falaram assim que leva um tempo para acordar e leva um tempo depois da sedação. Depois da sedação ele demorou, ele não foi um negócio assim, tirou a sedação, ele voltou, foi um negócio assim que Deus precisava que as coisas acontecessem daquela forma, pra gente ver que foi pela intercessão de Nossa Senhora, que foi Nossa Senhora que esteve ali cuidando dele o tempo todo. E eu acho que assim, por que é importante? Inicialmente, eu tive dificuldade em falar nisso. Por quê? Porque por mais que eu tenha consciência do milagre enorme que a minha família recebeu através do Miguel, teve um trauma, teve um período assim, você vê seu filho praticamente morto nos seus braços, assim, foi um negócio que foi traumatizante. E aí, quando eu entrei para as guardiãs, que naquele dia que a Vivi conversou, ela falou a respeito de falar, né, de milagres, essas coisas, de dar depoimentos, aquele dia eu senti que o Espírito Santo me tocou para que eu falasse. Por quê? Porque talvez tem mais pessoas passando por períodos de dificuldade, períodos de fraqueza na fé, que às vezes a gente se questiona por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Então, eu acho importante a gente dar o depoimento, a gente falar do que aconteceu com a gente, porque às vezes é isso, somente isso que uma pessoa precisa pra falar assim, eu vou pegar com Deus, que não existe impossível pra Deus, eu vou pegar com Deus, pegar com Nossa Senhora, que tudo pode mudar, não existe situação que a gente esteja hoje que não seja passível de mudança, tendo fé, crendo que ela pode mudar. Até para a gente enfrentar as coisas, né? Porque se a gente está num momento difícil, com certeza, se a gente tiver fé, a gente enfrenta a coisa de forma mais difícil, né? De uma forma diferente. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Elas falam assim, não te vê, nossa, não tem te visto. Eu falei, que bom que vocês não estão lá dentro do hospital, porque eu vivo lá dentro, então vocês não estão me vendo. Por quê? Porque... e eu falo para eles, porque estar ali é muito ruim. E aí você enfrentar tudo que você tem de enfrentar, porque não é fácil, né? Você está dentro do hospital, ou você estando doente, todas as dores que você está passando, né? Ou muitas vezes vendo a nossa família ali passando por tudo aquilo, né? Então é muito difícil. Se você tem fé, se você acredita, se você tem isso te dá força para enfrentar o que vai passar, né? Muitas vezes eu tenho de ser cética com as famílias. A gente, como médico, a gente tem de contar os dois lados, que especialmente trabalhando na UTI, a gente tá ali no lugar onde que é quase o final, né? Então, aí a gente tem de explicar para eles tudo que está acontecendo, né? Mas eu sempre falo para eles que eu tenho que falar para você o que está acontecendo, o que é real. Não posso ser, mas o que você pode fazer, né? Muitas vezes estando aqui é tendo a sua fé, porque aí você vai conseguir viver isso de uma forma, porque já é tão difícil.
né? Assim, ver aquilo tudo. E é um dia após o outro, e tem gente que fica ali 3 meses numa UTI, 2 meses numa UTI, e o tanto que aquilo é difícil. Aí, assim, o pior é que estando dentro, estando doente, pode ser, o minuto seguinte a gente não sabe o que vai acontecer, porque você estando dentro de um hospital doente, você está sujeito a inúmeras complicações, né? Então, a coisa pode estar caminhando tudo bem e voltar para trás e ir para frente. E acontece muito disso, né, doutora? Às vezes, muitas vezes eu vejo acontecendo de uma pessoa ter uma melhora ali no quadro e depois passar alguns dias já piorar e chegar, né, infelizmente, a falecer. E assim, passa por muitas coisas, né? A gente está sujeito a muitas complicações. E se você não tem fé para estar ali, né, ficando só culpando, por que isso está acontecendo comigo, né? Fica mais difícil, né? De você vivenciar as coisas. Exatamente. E hoje, como que tá o Miguel? Ele participa de algum apostolado na igreja? A vivência dele na fé? Como que é? Conta pra nós um pouquinho. O Miguel hoje, assim como eu falei, ele não falando como mãe, mas assim, eu vejo que depois do ocorrido, o Miguel é uma criança diferente, porque ele tem esse interesse muito grande, sabe? Ele, por vontade própria, até o padre Jonathan brincava com ele, vamos ser coroinha, porque a gente sempre ia lá na matriz, e ele é muito tímido, o Miguel é muito tímido, hoje em dia tá mais despachado um pouquinho, mas sempre foi muito tímido. Aí ele, não. Aí um dia ele mesmo foi e falou pro padre Jonathan, eu quero ser coroinha. E tá, Olha! Graças a Deus, até hoje, né? Eu creio que já deve estar fazendo quase 2 anos que ele é coroinha ali. E, assim, é uma alegria muito grande pra mim. E eu falo que ele veio pra mudar. Ele é o nosso milagre mesmo. Que ele mudou a nossa visão de fé, de toda uma família, sabe? E ele, às vezes... Todo mundo tem dias ruins, né? Não tem quem não tem. Às vezes eu tô nervosa do trabalho, eu tô ansiosa com alguma coisa. Aí eu vou levar ele pra escola e ele... Mamãe, você tá esquecendo de rezar hoje. Porque a gente reza todos os dias pra ir pra escola, sabe? Então eu falo assim que ele é o nosso milagre e ele é uma criança de muita fé. Ele tem a mãezinha do céu dele, ele tem o tercinho dele, no quarto dele ele tem o São Miguel, ele tem todas as coisinhas dele. E ele sabe, ele fala pra mim, ele me ensina muito. Ele é ainda uma criança pequena, assim, tem 9 anos, mas ele me ensina mais do que eu ensino pra ele. Às vezes ele fala pra mim, ele precisa tirar uma nota numa prova, ele fala pra mim assim, mamãe, vamos rezar e vamos pedir pro Deus, né? Que o Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo. Então, eu só tenho a agradecer pelo milagre, né, que eu tive, pelo filho maravilhoso que eu tenho e por tudo que a gente viveu, né? Que nem a doutora falou, ela tem a visão dela ali de estar dentro de uma UTI como médica. E ela falou da questão da família, da fé. E eu tenho a visão de estar ali do outro lado, como mãe de uma criança que estava passando por isso. E eu posso relatar que a questão da família é muito importante, porque tem dia que realmente, mesmo que a gente tenha muita fé, tem dias que você vê seu filho ali daquele jeito, você não sabe o que vai acontecer, e os médicos têm que fazer o papel deles de ser realista com a gente e falar o que momento, pode ser, né? Até mesmo para não chegar amanhã ou depois e a gente falar assim, mas você não me avisou que isso podia acontecer. Então, eles são realistas e eles falavam comigo o tempo todo o que podia e o que não podia acontecer. Então, tinha dias que às vezes eu acordava mais desanimado e falava, ai meu Deus, e agora, como que vai ser? E aí eu ia lá na porta, meu pai e minha mãe não podiam entrar, e a minha irmã, mas eles estavam ali rezando o tempo todo, e eles seguravam minha mão, então assim, eles eram a minha força quando às vezes eu tava querendo fraquejar um pouco, e eu creio que a união, não só a fé também, mas a união de uma família ali, sabe? Um compensando as fraquezas do outro, isso é muito importante também. E até mesmo para puxar, né? Porque período de fraquezas na vida, período de dificuldade, todo mundo tem. É verdade. Mas quando você tem uma família ali que tá unida em oração, que tá indo pra igreja junto, que tá participando junto, às vezes quando vê o outro fraquejando, fala, não, vamos lá, o que tá acontecendo? Vamos rezar mais, vamos rezar 1/3 hoje e pedir pela sua dificuldade. Então, isso pra mim é o que ficou mais marcado, sabe? De toda a história com o Miguel, além da parte do milagre, a parte da união, da família, dessa parte de um compensar a fraqueza do outro mesmo.
Ai, que bom. Já posso dar um spoiler, Lisandra? Pode. Ah, então vou contar para vocês. Lá na igreja nós estamos com um projeto, né, de doutores da fé. E esse projeto é de ir aos hospitais, visitar, né, os enfermos, tá aí buscando sempre levar uma alegria, um sorriso, né? Então já vou aproveitar e fazer o convite pro Faça pessoal o que está em convite. casa, né? Quem quiser se inscrever no Doutores da Fé, pode procurar a Secretaria da Paróquia. Nossas redes sociais Nossas também. redes sociais também, demonstrar o interesse para estar nos ajudando com essa alegria, que também é essencial, né? Às vezes a família está ali precisando de uma palavra, né? De esperança, de alegria, né? Vamos levar para os hospitais, né? Também essa questão Um pouquinho de esperança, de né? esperança. Gente, vamos falar agora um pouquinho da nossa festa, né, Paulinha, que tá Isso, chegando. chegando. Esse nosso tema que a gente abordou hoje pelas enfermidades será falado no dia 3/8 e terá a presença do Padre Roger. Padre Roger será o nosso padre da noite. E na parte social a gente vai ter Samba Quente e Dalila Severo. Isso mesmo. Agora é forró, né? Agora é forró samba, e samba forró, e mas o forró. Dalila é forró. Agora deu certo. Agora forró, deu certo. é. No outro passado eu achei que rock era forró. Vamos fora aqui. Mas a gente tá todo mundo convidado à nossa festa. Hoje a gente tá gravando esse podcast, né, Paulinha? E a gente tá Isso. já com todas as camisetas, todo mundo vestido, a Tati também, todo mundo já... Todo mundo uniformizado. Todo mundo já pronto pra curtir, pra rezar muito, pra honrar o nosso padroeiro. Então tá todo mundo convidado pra nossa festa, todo mundo convidado pra nossa novena e será um prazer recebê-los na nossa comunidade. Venha fazer parte conosco dessa família que a cada dia cresce mais e mais, e você é nosso convidado especial. Sim. A gente gostaria de agradecer muito a doutora, né, que ela contou pra gente tanto que ela é corrida e ter esse tempinho pra falar um pouquinho com a gente foi extremamente especial. A gente agradece muito a sua presença, que Deus abençoe sua vida e sua carreira grandemente. Amém, assim, sempre um prazer. Eu falo que a gente poder estar falando sobre saúde, poder prevenir as coisas, poder estar dando um pouquinho, se for alento para alguém, é sempre importante. A gente tenta fazer, a gente não consegue o tempo inteiro, mas a gente tenta. E muito obrigada a vocês, muito boa festa para todo mundo, que isso aumente um pouco mais, cada dia mais a nossa fé, para a gente poder ter uma vida melhor, uma vida mais leve, que eu acho que Sim. Deus presente na nossa vida deixa a vida da Mais gente leve. mais leve, mais Exatamente. feliz. E é uma coisa que a gente está precisando muito, né, gente? Muito, que a gente muito tenha mesmo. muito amor, mais leveza e não buscando essas violências todas que tá tendo por aí, né? Exatamente. Que a gente esteja nas redes sociais para falar o bem Exatamente. e não julgar os outros, Claro, né? muito importante. Porque é isso que a gente tem visto em redes sociais, Uhum. nisso, né? Então que a gente possa que a igreja possa fortificar mais isso, a leveza, a felicidade, o amor, né? Tudo de bom. Exatamente. Muito obrigada. Tati, muito obrigada pela presença. A gente brinca que a gente faz amizade pra vida toda, né, Paulinha? Eu e a Tati, a gente se conheceu na Pastoral das Guardiãs, conheci a Paulinha também na Pastoral das Guardiãs, então é muito bom ter amigos que levam a gente pra Deus, né? Todo dia uma ensina um pouquinho pra outra e isso é muito especial. Muito obrigada pela presença, que Deus abençoe grandemente sua vida também e que a vida do Miguel, né? A gente conhece o Miguel de perto, a gente vê ele todo dia, sabe que é um menino especial, então Deus fez uma obra e fez a obra completa. Que Sem lindo de ver. dúvidas. Sim. Eu agradeço muito a vocês por esse convite. Eu acredito muito em propósitos. Com certeza, não é por acaso que ninguém está aqui hoje, né? Claro. Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem... Eu agradeço a vocês por me chamarem para estar aqui, por atenderem esse propósito de Deus, né, para que as pessoas fiquem sabendo do meu testemunho, não porque é meu testemunho, mas porque é um ato que Deus fez grandemente na minha vida e que Ele pode com certeza fazer na vida de qualquer outra pessoa, porque Deus é poderoso, Ele pode tudo. E quero também falar, assim, da minha vivência na igreja para chamar as pessoas também, porque é que nem a doutora falou, a fé na vida da gente, ela nos dá tanta força. Depois que eu fui pra igreja, não que as dificuldades pararam de acontecer, elas acontecem, que a gente como ser humano sempre vai ter dificuldade enquanto a gente viver, mas a gente enfrenta as coisas de uma forma tão diferente quando a gente tá mais próximo da igreja, quando a gente tá mais próximo de pessoas que nos levam pra Deus, né? Porque como a Alice falou, a gente se conheceu na igreja e a gente construiu uma amizade
com ela, com a Lídia, uma amizade, assim, que eu falo que é um propósito de Deus na minha vida, porque elas estão sempre me chamando, e da mesma forma as guardiãs, tudo, o Miguel nos coroinhas, eu vejo a amizade, eu vejo aquela vivência ali, sabe? É tão bonito, então, se eu posso dar um conselho para as pessoas, é que estejam mais próximos da igreja, estejam mais próximos das coisas de Deus, porque vale a pena, torna a vida da gente tão mais fácil, tão mais bonita de viver, né? É verdade, muito bom estar com vocês nessa tarde. Esperamos todos vocês na nossa festa e até o próximo episódio. Tchauzinho, Beijo, gente. gente. Até a Tchauzinho. próxima. Festa em honra São Domingos de Gusmão. Então vem comigo pra festa de São Domingos, na matriz participar e o padroeiro celebrar. De 29 de julho a 8 de agosto.